Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Colicast, o podcast oficial da Coli Digital. A Coli é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem uma empresa ou uma marca e deseja fazer anúncios na internet, a Coli tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Para saber mais, aqui na tela tem o nosso QR Code, aponte a sua câmera para entrar em contato conosco e nos contratar. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Jamono, sou sócio da Coli e host aqui do podcast. Esse podcast aqui tem o apoio e o patrocínio de TecBril, execuções em fachada ventilada, Semel Materiais Elétricos, Action Climatização, Pyramed Móveis sob medida e Supply Engenharia. Eu sou a Pamela nas redes sociais, Pamela Mapim, todas elas, segue a Coli também, coli.digital. Em todas as redes sociais, como vocês podem ver, a gente continua aqui na mostra até o dia 12 de novembro. Aponta o celular para o QR Code que está na tela, compra o teu ingresso e vem aqui conhecer todos os espaços. E hoje a gente está aqui com ele, que é responsável por algumas das plantinhas que vocês vão ver por aqui. Júlio César, o Dr. Hortus. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Júlio, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, por vir aqui e poder compartilhar um pouco da tua empresa, do que vocês fazem, como vocês trabalham, né? Pamela, se tiver alguma abertura, uma pergunta de abertura. Vamos começar do começo, né? Te apresentando, contando o que tu faz. Sim. Eu sou engenheiro agrônomo. Lá em 2004, quando eu resolvi vou fazer faculdade de agronomia, eu já cuidava de plantas, já gostava do cultivo de plantas. E é engraçado que eu fui para agronomia e eu era um dos poucos que era da cidade, do meio urbano. E eu já entrei com esse foco de trabalhar no meio urbano. Não queria ir para a área rural, queria trabalhar dentro das grandes cidades, trabalhar com cultivos urbanos, que é o que eu mais faço hoje. Tu é de Porto Alegre? Sou natural de São Paulo, mas desde novo eu já moro, 12, 13 anos, já moro na região Porto Alegre. E nisso, tudo que eu ia aprendendo na faculdade, eu ia levando para dentro da cidade. Então, a cultura do milho, soja, eu plantei milho, soja em vaso e colhi em vaso, num fundo de quintal. Então, eu fui aprendendo, cultivando num espaço de uns 25 metros quadrados, um pouco de tudo. Daí eu fui aprendendo a trabalhar nesse pequeno espaço com frutíferas em vasos. Tem um trabalho bem... Desde 2004, cultivando frutíferas em vasos, vendendo frutíferas em vasos, jabuticaba produzindo, limão produzindo, laranja. Então, é possível ter frutíferas produzindo. Ele fala assim, eu fico imaginando assim... Tá, mas e qual é a dificuldade? Né? Porque, sei lá, para mim faz sentido. Tem um pedaço de terra, tu consegue plantar qualquer coisa, mas não é claro. Eu sei que não é bem assim. Cada planta tem um habitat, não é mais ou menos assim? Qual é a dificuldade de fazer essas plantações? O principal cuidado num pequeno espaço, onde você quer ter suas plantinhas, é saber o quanto de sol bate, se tem muita ventilação ou pouca, arejamento... Quanto de sol, então, se não bate sol, quanto de insolação tem? Se está perto de uma janela, ou se é um local muito escuro, por exemplo, num banheiro, tem a planta certa para cada espaço, né? Uhum. Só que daí muita gente não tem esse conhecimento. E você vai numa floricultura, a floricultura quer vender flor, a planta quer vender folhagem. Então, isso aqui dá para botar na minha casa? Dá, tudo dá. Tudo né? dá. Uhum. Então é complicado. E eu fui estudando isso, né? A planta certa para cada espaço. E lá na faculdade eu fui me especializando em cultivo em substratos. Então o que as pessoas fazem normalmente hoje? Colocam terra num vaso e plantam com terra. Uhum. Isso está errado. Não se coloca terra em vaso. Pera aí. Como assim? Pera aí. Eu vou colocar o quê? Por isso que as minhas plantas não duram 10 dias. Tu sabe que tu tem uma especialista aqui em
Matar plantas. Em velório de plantinhas. Não, meu cacto tá lá. Depois que a gente conversou, eu ganhei um cacto, né? Eu falei, não, esse aqui não tem como, não tem condições. Eu não sabia que ele precisava ficar no sol. Daí eu esqueci a minha janela fechada e o pobrinho tá lá. Mas ainda tô recuperando ele. E o cactus e suculentas é um grupo de plantas que é da região desértica. Então, além da maioria precisar de sol, ela não pode ter água, praticamente nada de água. Para você ter uma ideia, no verão se irriga a cada 7, 10 dias no verão. No inverno pode levar 15 dias sem regar. Daqui a pouco você está matando ela afogada. Então tem que cuidar muito. E daí na hora E às vezes eu acho que molhar ela é só uma borrifada e já tá de bom tamanho. Não, as folhas é bom nem molhar. É na terra ali, terra. no substrato. Né? Tá, mas o pessoal não usa... Tem que usar terra. Ou Não, pode não usar tem terra? que usar terra. Não tem que usar terra. Tem Não que tem usar o quê? O que é o usar ideal? terra. O ideal é substrato. Substrato para planta. Tem países que já é proibido vender terra. A gente vai numa floricultura, tem sacos de terra preta. A terra, para estar naquele saco, alguém cavou um buraco, tirou terra, misturou com algum adubo e está vendendo. Isso não é nada ecológico. Você está cavando um buraco para levar terra para um vaso. Uhum. E também não é tão bom quanto o substrato. O que é o substrato? Ele substitui a terra. São um monte de cascas, a maioria delas inertes, não tem adubo, não tem nada, só que é misturado com adubo. Por exemplo, casca de pinos triturada, casca de arroz carbonizada, casca de arroz crua, casca de eucalipto, vermiculita, engaço de uva, bagaço de cana. São turfa, que é muito bom substrato. São dezenas de materiais que a gente pode utilizar para plantar. Isso aí é resto de produção. Resto de plantio. Materiais de agroindústria, né? Resíduos de agroindústria. Por exemplo, vocês pegam uma orquídea na mão, que a orquídea é a planta mais vendida no mundo. Ela é a número 1 da planta, né? Todo mundo teve ou tem orquídea em casa, né? E a orquídea, se você não planta no substrato, ela morre. Por isso vocês pegam uma orquídea, ela é leve. Ela é bem levezinha, porque tem só substrato ali. Se planta na terra, ela já sofre muito. O substrato tem várias vantagens. Uhum. Ele é poroso, ele é leve, ele tem muito espaço de aeração, muito espaço lá dentro, que tem micro e macroporos. Os macroporos é importante para que as raízes das plantas respirem. Falando grosseiramente, a planta precisa respirar as raízes. Sim, tem que falar coloquial, porque a galera vai entender. Mas também tem aquele micro espaço onde fica a água retida ali. Quando a planta a raiz precisa puxar água, ela puxa pelos microporos. Então, assim, nunca compacta. Se você coloca a terra num vaso, no ano seguinte, você vai colocar água por cima do vaso, vai ficar empoçado, porque já compactou, entupiu os poros ali. E aquela raiz já não está desenvolvendo bem. E daqui a pouco aquela planta morre. Então, eu vou muito nas casas das pessoas, nas empresas, tirar a planta morta e replantar. Sabe? E por que foi plantado na terra? Se tivesse plantado no substrato, provavelmente aquela planta não teria morrido. Sim, a gente encontra substrato no mesmo lugar que compra a terra. E outra coisa que me perguntam, dá para eu manter uma planta no vaso a vida toda? O que vocês acham? Sim. Dá, tem plantas centenárias, tem até bonsais, né? Tem bonsais com 30, 40, 50 anos. Uhum. E qual que é a técnica, o cuidado? É que uma planta, ela pode ficar no vaso a vida toda, mas você tem que a cada 1 ano, 2 anos, um pouquinho mais, tirar ela do vaso, podar a raiz, cortar a parte da raiz dela e replantar novamente com um substrato novo. Então, eu tenho lá, que nem eu falei para vocês, eu entrei na agronomia em 2004. Me formei em 2009. Já engatei um mestrado. Então, eu tenho um mestrado em substrato para plantas e recipientes. E tenho um doutorado, daí estudei 4 anos com vitivinicultura, com a produção de uva, né? Mas também com pomares, no geral. Então, fui estudando para ser professor. Dou cursos de jardinagem e tudo. Só que eu fui me especializando também no substrato, que nem eu falei para vocês do mestrado. Né? Sim. Porque tem muito material que são descartados e a gente poderia aproveitar, né? Sim. Eu vou ter que chamar o Júlio lá pro escritório lá. Lá a gente tinha uma bergamoteira. Bergamoteira? Sim. Dava muita bergamota. Faz 2 anos que no inverno eu já não como mais bergamota. Porque eu não sei se é uma... Se tá uma tendência. Tendência,
Porque nem no mercado. O mercado Não. tá caro a bergamota, né? Sim. Não, vocês imaginem que minhas dúvidas. Vamos pensar a tua bergamoteira. Ela tem quantos anos? Mais ou menos? Putz. Chuta aí, 5, 6 anos? Para mais. Para mais, tá? Vamos Bem pensar. mais, porque a gente já pegou a casa, ela já É. tinha, mas no mínimo uns 10 anos. Imagina que você colheu 2 anos, bem, bastante. Sei lá, uma, 2 caixas por ano lá. Então você tirou um monte de nutriente daquela bergamoteira. Você adubou alguma vez aquela planta? A gente nunca nem cortou. Então, você imagina que você, lá num ano de produção, você colheu 25 quilos de laranja. Nesses 25 quilos de laranja tem 1,5 kg de nitrogênio, meio quilo de potássio, 1 quilo de fósforo. Tem vários nutrientes que foram arrancados, porque você comeu o fruto ali. E se você não repor com uma adubação, cada ano ela vai produzir menos. Então, esses 2 anos que você falou que não colheu mais, provavelmente é porque esgotou a planta. A planta, ela faz fotossíntese. Ela absorve a luz do sol, produz energia e se desenvolve, dá mais folhas, produz energia para ela se desenvolver. Só que não é só isso que a planta precisa para sobreviver. Ela precisa lá na terra, ela precisa de água e sais minerais. Esses sais minerais é a gente que tem que dar, essa adubação. Então, assim, composto orgânico, esterco curtido, humus, que é o composto da minhoca, tem que colocar na terra ali. Sim, antes tu pegava a minhoca lá na mão, lá torta e direito lá no pátio. Hoje já não pega mais. Sabe por quê? Tá acabando a fertilidade do teu solo. Então, você imagina que lá embaixo na terra tem uma biologia do solo. Tem minhoca, tem agentes micorrízicos, são os fungos que estão fixando nitrogênio para a planta, são benéficos. E tem outros seres ali que estão ajudando a biologia do solo. E se você não vai adubando, não vai cuidando daquele solo, ele vai degradando. Então, aos poucos, você não vai encontrar mais minhoca, vai compactar aquele solo, não vai drenar bem. Então, precisa ser adubado. E não tem nada a ver com a poda, também tem que dar também tem que dar uma podada. Então, assim, frutíferas, no geral, necessitam poda. A poda melhora o vigor da planta, faz produzir mais, melhora a qualidade do fruto. Então, em citros, pelo menos a cada 2 anos, tem que entrar e fazer uma poda. Uma poda para bater mais sol na planta, para estimular novas brotações, para dar mais fruto. Né? Então, assim, é adubação e poda, faltou ali, né? Vou ter que fazer tem um terceiro fator importante, que é tratamento fitossanitário. O que é o tratamento fitossanitário? Que é um dos focos da minha empresa, da Dr. Hortus. É tratar as plantas. Eu chego no jardim, num pomar, por exemplo, que é o teu caso, e eu vou olhar planta por planta. E eu vou identificar qual é o problema da tua planta. E em citros, né, a bergamoteira, é normal chegar ali e ter uns 3 ou 4 problemas. É normal ter algum fungo, é normal ter um ataque de inseto, pulgão, cochonilha, minador, são 3 insetos que atacam muito citros. Mosca branca, mosca das frutas, que é a mosquinha que vai lá e vai fazer um furinho no fruto e vai criar uma ferida no fruto. Então, assim, eu tenho que identificar isso e tratar, porque senão o fruto também não vai ter qualidade, né? Então... É genial, né? Eu fico bravo porque, tipo assim, eu vou lá e olho assim, pô, tu não deu nada. Só que eu não fiz nada com ela também, Sim, né? deixou ela lá. A gente acha que é só conversar com a planta. Eu vou lá, dou bom dia pra ela todo dia, pelo menos. Sim, o Léo chega e disse, ó, já deu bom dia para tuas plantas hoje. As do escritório duraram, viu? Eu peguei as dicas daquela vez e elas estão lá lindas, maravilhosas. Não converso muito com elas, mas cuido pelo menos. Vocês sabem como uma dica? Vocês sabem como regar as plantas? Quando precisa regar a planta do escritório, por exemplo, de vocês? Não faço ideia. Da casa. Então, quando a planta está num vaso, que nem atrás de vocês ali. Se vocês colocarem... Essa é viva. Essa é a Ficus lirata, da folha larga. Né? Vocês chegarem ali no vaso, vocês vão colocar o dedo na terra. Nesse caso, nessa planta que veio de alguma floricultura... Aquela ali, ela é de plástico? Não, é de figuração. Ela é... Ou deve ser... Eu acho que aquela ali, ela é... Eles secam ela e... Preservada, eles chamam, né? Então, tem algumas ali... Provavelmente aquela ali é preservada. Né? São plantas mortas, né? Secas, né? Mas, assim, vocês colocam o dedo no substrato ali
E se vocês tirarem o dedo de dentro e tiver molhado, tiver grudado no dedo, é porque tá úmido, não precisa regar. Agora, se vocês enfiarem o dedo ali, metade do dedo, e sair seco, é porque tá muito seco, precisa regar. Então, uma dica básica, assim, é o dedo, dedômetro. E aí tu põe a água até o... Você molha toda a volta, assim, né? Não muito, né? Daí, em torno de meio litro num vaso daqueles, um pouco menos, 300 ml. Meu vaso que é pequeno. Metade do tamanho desse eu ponho metade da garrafinha. Então, depende. É que vocês vão saber que se vocês colocarem água demais, ele vai vazar lá no prato. Isso, né? eu já fiz isso. Isso. Mas isso aí tá errado. Tá, né? Não, e Pra daí não colocou afogar. água demais, né? E daí podia colocar, na próxima vez que for regar, coloca menos, né? Água demais, Mata também a planta. como já dizia o... Assim, se for bem drenado, se o vaso for bem drenado, o que é um vaso bem drenado? É colocar pedrinhas no fundo, argila expandida, colocar uma manta no fundo, porque sempre o excesso da água vai ser drenado e não vai matar a planta. Agora, o que acontece quando tem terra? Encharca demais, fica muito tempo úmido, as raízes vão apodrecendo. Né? Tem as plantas aquáticas, né? Mas, no geral, essas plantas ornamentais Não, que a as gente plantas tem por aí... normalmente de apartamento são plantas que Isso. não requerem muito cuidado, né? É. Requerem muito Isso. sol, sombra. Qual que é Sim. de apartamento? É a ráfia, né? Que todo mundo pega, né? Isso aí. Tem a palmeira ráfia, ela é uma planta de meia sombra. Ela fica... O que é meia sombra? O que é o meia sombra? Porque é isso que eu ia falar. Lá em casa a gente dizia, tem que deixar ela na sombra, mais perto da janela. Meia sombra, ela pode pegar até um pouquinho de sol. Sol da manhã ou sol do final da tarde. Então, a ráfia, se bater sol nela um pouquinho, 2 horas de sol por dia, ela vai dar um monte de vegetação, ela vai ficar mais vegetada, mais copada. Ela vai ficar mais bonita se pegar sol. Então, por isso tem que colocar perto de uma janela. Com claridade ela sobrevive, mas ela não dá novas folhas. Então, o bom é que pegasse um pouco de sol na palmeira, na ráfia. E aí tu tem que... Essa aí também, mesmo esquema. Tu fazer ali o teste do dedo ali e vai Isso. botando água. Isso. E não esquece de adubar aquilo que eu falei, aqueles 3 adubos, que eu só uso adubo orgânico. Então, eu uso esterco curtido, composto orgânico ou humus, que é o composto da minhoca. Coloca uma camadinha por cima, você já vai ver a tua planta com outro vigor. A planta ela vai absorver, e coloca só por cima. Ela vai absorvendo aos poucos. Vai levar 1 ano lá para absorver todos os nutrientes daquele composto que colocou por cima. Então, de 1 em 1 ano, fazer essa adubação. Tá. E deve ser barato, né? É barato, vocês compram até num supermercado, uma floricultura, um saco de 10 quilos, 20 quilos, né? A Dr. Hortus vende composto orgânico. O nosso composto orgânico é classe A. É um composto orgânico que é feito com resíduos de agroindústria e ele não tem coliformes fecais. Então, a gente usa muito em horta. A gente faz horta direto com esse composto. E nós temos o nosso substrato Dr. Hortus, que também todo orgânico. A gente usa turfa, casca de arroz, casca de pinos. Tudo que for visto lá na Dr. Hortus no Instagram, tudo que vocês verem de vaso não tem nada de terra. Tudo com substrato Dr. Hortus. E hoje, aí aproveitando, pegando o gancho do Instagram, hoje o que tu mais trabalha, assim? É plantio, é paisagismo novo, sim, manutenção? A gente faz desde projeto. Então, eu tenho parceiros que trabalham comigo, que a gente faz junto o projeto, porque eu participo também da fase de projeto, eu que escolho as plantas. Então, só o apresentar para o cliente, se o cliente quer, por exemplo, um projeto em 3D, eu tenho esses parceiros que fazem para mim o projeto com a minha escolha de plantas, de vegetação e tudo. Né? Ou, se não, eu já passo direto para o cliente de uma forma mais simples. E faço toda a execução. A gente vende plantas, todos os insumos, desde vaso, planta, né? E então sempre qualquer serviço da Dr. Hortus eu tô junto. Então sempre vai ter o engenheiro agrônomo na propriedade junto. E esses projetos normalmente tu faz em parceria com os escritórios de arquitetura. Eles estão ali. Isso. Vai fazer a casa e tu escolhe todo as plantas corretas para necessidade
E para fins estéticos também? Isso. Eu tenho designers de interior, e agrônomos, biólogos, muitas arquitetas paisagistas. Então, é um trabalho, é muito indicação, né? Então, a gente faz um trabalho, já é indicado para outro trabalho. Também trabalho com manutenção. Então, além de fazer execução de jardim, também faço manutenção de jardins. Em sacadas de apartamento, monto jardins verticais. Então, é um dos pilares da empresa. Lembra que eu falei para vocês que num pequeno espaço eu plantava? Sim. Foi faltando espaço, eu comecei a trabalhar nas paredes. Então, eu comecei a me especializar aproveitando o pequeno espaço. Então, eu comecei a trabalhar com hortas e jardins verticais. Então, Isso é bem interessante, né? Porque muitas pessoas acabam plantando temperinho, né? Em apartamento, porque não tem espaço, mas tu normalmente usa, sei lá, lavanderia, uma parte na janela ali. E agora tá muito em alta, né? Os jardins verticais, tanto para apartamento. Aqui é artificial. Mas poderia ser... Sem dúvida, poderia ser natural. Né? Que se usaria numa parede como essa aqui? Por exemplo... aqui no estúdio não pega muito sol, não tem muita circulação de vento. Aqui é pouca claridade. Esse espaço é pouco... Porque a gente não conta a claridade das lâmpadas. A gente conta uma janela, né? Vamos pensar que o bom é que nesse ambiente tivesse uma janela e não tem nada. Sim. Então, aqui teria que ser plantas bem rústicas. Né? Por exemplo... A única que ali bate com a das artificiais que tem algum sentido estar aqui na sombra é a pileia, aquela lá de cima, a planta alumínio. Aquela mais de cima, aquela lá do topo. Isso. Mas, por exemplo, samambaia, de jeito nenhum. Samambaia é uma planta de meia sombra ou sombra, mas que tem que estar num local aberto, bem arejado, uma sacada, e com muita umidade. Não pode nunca ter um ar-condicionado ligado com uma samambaia. Vai morrer certo, né? Mas pileia, cingônio, cipó-uva, as peperômias são bem resistentes, um espaço assim. Daí, normalmente, mas assim, o que o pessoal sempre pede numa parede vertical, assim, para um projeto? Sabe que eu opino muito nisso, né? Eu já chego pro cliente e digo assim, vai sobreviver aqui, essas plantas vão sobreviver aqui. Então, sim, não dá pro cara chegar pedindo, eu quero orquídea aqui na parede. Não adianta, eu já vem cliente falando assim, eu quero marantas, porque eu adoro maranta. Pô, não vai dar certo. Não recomendo. Se plantar maranta ali, eu quero orquídea. No sistema de jardim vertical não funciona muito bem, porque tem uma irrigação automatizada e orquídea ali num local muito úmido não é bom, então já aviso, né? Essas plantas são boas, mas essas aqui não vão sobreviver. Né? Mas tu também, além de plantas, tem as hortas. Monto bastante horta. E hortas em canteiros, mas principalmente elevada. Horta em vasos. Né? Sim. E como é que funciona? Caixas. A horta tem que ter uma hortaliça. As hortaliças elas precisam de em torno de 4 horas ou mais de sol por dia. Então tem que ser um espaço que bate sol. Sim. Né? A manhã toda ou a tarde toda. E temperos e chás, que eu planto muito, eu monto muita horta com tempero e chá. A maioria dos temperos e chás com 2, 3 horinhas de sol, só o sol da manhã ou do final da tarde já é o suficiente para sobreviver. Sim. Então eu chego a montar a hortinha com tempero e chá, às vezes num apartamento, numa janela, né? Ou numa pequena sacada. Sim. Então, por exemplo, hortelã, tem 4 tipos de hortelã, poejo, tomilho, orégano, salsinha e cebolinha são plantas que não precisam de muito sol. 2, 3 horinhas de sol sobrevivem. E o que uma pessoa consegue colher e usar dessa horta que ela planta num apartamento? Uma frequência, assim. Esses temperos e chás, você pode colher. Por exemplo, quando a planta está bem desenvolvida, um pé de orégano, você pode todo dia pegar um pedacinho, um galinho e utilizar na comida, né? Mas salsinha e cebolinha. Eu vejo com cliente, tem cliente que adora cebolinha. Então, eu já faço 2 floreirinhas com cebolinha, que quando ele está cortando, aos poucos ela vai crescendo. E ele está cortando a planta seguinte, do lado. Quando ele termina de cortar a outra, já passou todas as outras, já passaram 2 semanas, e aquela primeira já está grandinha
pronta para ser colhida. Olha né? aí, autossuficiente dentro de um apartamento Sim. com uma quantidade exata, bem calculada. E tem gente que não tem medo. Não vou cortar muito para não judiar da planta. Não, tempero e chá, quanto mais você cortar, mais você estimula que cresça rápido. E se você não cortar, por exemplo, um manjericão, ele vai ficando grande. E depois que você decide cortar para baixar ele fica com os galhos aparecendo, fica muito galho e pouca folha, porque demorou para cortar. Sim. Então, o bom é cortar mesmo. E tu dá essas dicas lá pro pessoal, os teus clientes, eles vão te mandando as mensagens, como é que é a manutenção ali? Sim, sim. Cliente que é mensal, tem cliente que eu faço que é quinzenal, eles têm essa liberdade, né? No momento que precisa de alguma coisa, eles me ligam, falam comigo, né? Tenho clientes que são bimestrais, então depende do pacote que eles fazem, né? Por exemplo, nesses que são mensais, quinzenais, eu já vou com as hortaliças para a época e planto para eles, né? E estou sempre colhendo para eles também, né? E o meu pessoal, né? Um produto interessante seria criar um acompanhamento online ali das plantações que as pessoas têm, né? Sim, conforme for... Até porque muita gente planta e depois não sabe o que fazer, né? Tipo, ou então dá demais. Tipo, tu plantou demais, não é suficiente para ti. Ou então de menos, e aí... Não. Porque tu não sabe... Tem que ser na medida para poder, né, ter a sequência. Sim. E daí, porque se for demais, tu vai cortar, vai ficar só galho, não vai estimular o crescimento. Se for de menos, tu vai tá matando a planta e não vai poder utilizar. É interessante. Que eu já refiz de horta e às vezes até pomar, porque o cliente chega para mim assim: eu quero que você tire essa moreira, tire essa caramboleira e essa néspera. Não, mas por que tá produzindo bem? Não, porque eu não gosto. Eles ficam assim, porque plantou, né? Então, Sim. as pessoas às vezes plantam. E o que aconteceu em caso de horta? O cliente, eu quero um canteiro, eu quero uma horta com punks. Punks são plantas alimentícias não convencionais. Então, para quem é vegano, é muito interessante ter punks na sua horta. Por exemplo, a Ora pronobis. A Ora pronobis é a planta que mais tem proteína. E é uma das plantas mais estudadas no mundo por isso, Sim. né? Por ser rica em proteína. Então, é legal ter no canteiro a Ora pronobis. Mas isso dá para ter num apartamento, não? Dá, mas tem que bater sol. Tem que ser uma cobertura. É bom fim, não Ou pega uma muito sacada. sol, né? É. Mas assim, o que eu ia falar das punks? Eu já plantei canteiro de punks para depois de um tempo o cliente pedir assim: vamos refazer porque eu não gostei da Ora pronobis, eu não gostei da taioba, eu não gostei do inhame. Tipo, não gostou de algumas plantas, mas é que não tinha nem provado antes, né? Uhum. Então, o bom é a pessoa saber se gosta ou não. É que nem o caso da frutífera, carambola. Que um dia eu montei um pomar e coloquei 2 caramboleiras. Depois de 4, 5 anos, quando estava carregando de carambola, a cliente me chamou: vamos arrancar essas caramboleiras porque eu não gosto de carambola. Cara, Depois tem lá no ficava escritório. linda. Tem lá no escritório. O que dava... Ela morreu também. Mas o que Tadinha dava... das plantas. Chama o Júlio, por favor. Não, vai ter que ir lá no escritório lá fazer uma análise em todas. A carambola dava aquele jabuticaba também. Imagina. Nossa, tirava de pá. E E também hoje já não... Na frente é de goiaba. na frente tem a de goiaba. sabe que o que eu mais planto em vaso de frutífera é jabuticaba em vaso, jabuticabeira em vaso. É uma planta maravilhosa em vaso. Carrega. Se for a jabuticabeira híbrida, que é a que eu planto em vaso, ela produz 2, 3 vezes por ano no vaso. Sim. Nossa, Ela quando vê, tá dando É. assim, tipo... Eu tenho uma planta que eu mostro muito lá no meu Instagram, uma árvore, já está enorme, que lá quando eu entrei na agronomia em 2004, eu plantei ela. E eu tenho ela até hoje. É legal. Então ela tem mais de 20 anos, porque quando eu comprei ela tinha 3 anos de idade, já estava começando a produzir. Então ela tem 23, 24 anos. Então assim, imagina, tem uma planta em vaso há 24 anos. não? Frutífera, carrega de jabuticaba. De jabuticaba. Mas é pequena? Não, ela tá agora num vaso de 300 litros. Tá. O vaso tem 300 litros e ela tem uns 2,5 metros, ela é bem grandona, mas carrega de fruta. Eu optei por colocando em vaso maior. Eu poderia ir podando ela e deixando ela menor. Nesse caso, eu queria que ela fosse o destaque, assim, que ela ficasse grande.
A partir de agora, eu não vou deixar crescer mais. Ela vai ficar sempre nesse vaso. Tu consegue controlar o crescimento dela? Consigo. Com poda aérea, poda da vegetação e com poda de raiz. Sim. Então, a cada 2 anos eu tiro ela do vaso, podo a raiz e coloco no vaso de novo. Essas manutenções que a pessoa tem que ter o conhecimento, né? Ou fazer o acompanhamento. Sabe que um dos cursos que eu ministro, eu tenho mais de 10 cursos que ministrado em escolas, faculdade, na faculdade de agronomia, floriculturas, né? Um dos cursos é frutíferas em vasos. Então, um curso que eu já ministrei com 4 horas e com 8 horas, um dia todo. O de 8 horas é mais completo, né? Tem mais prática. E o de 4 horas é um pouquinho mais rápido, né? Mas eu ensino a fazer poda de raiz, ensino a cuidar no vaso, né? E eu tenho um livro já quase pronto sobre o assunto. E qualquer pessoa pode participar do curso? Ou é mais para público geral. Eu dou cursos também para jardineiros, né? E daí é mais focado, né? Manutenção. Mas a maioria dos meus cursos é público geral, né? Eu fiquei na dúvida. Plantar gengibre é fácil, não? Fácil. Eu tava a fim de fazer lá no escritório lá. Pô, cara, eu sempre uso no chimarrão, né? E é caro isso aí. O gengibre é uma raiz. É uma raiz, né? Se eu não me engano, um rizoma. Mas, então, assim, ele é enterrado. É ali que vai dar toda aquela parte aérea, ele vai se desenvolvendo mais raízes, que é o que te interessa. Então, chega lá no outono, inverno, que seria bom fazer a colheita, tirar um pedacinho daquela raiz e plantar novamente. Você replanta todo ano. Mas, por exemplo, minha mãe tem um cantinho lá que ela dá para toda a família um monte de gengibre por ano e é aquele cantinho que ela sempre replanta. Sim, viu? Isso fácil. Sim, porque é caro para comprar no supermercado. Sim. E parece ser bem simples para plantar. E não precisa de muito sol. 2 horinhas de sol por dia é suficiente. Dá para plantar até em vaso. Sim. Esses estudos, quando a pessoa tem, por exemplo, um espaço, um jardim, tu consegue ir no local e fazer uma análise. Aqui tu pode plantar isso. Porque tem que também entender o ambiente. O ambiente, né? Onde tem incidência solar. O ambiente, o quanto de sol, qual que é a finalidade, né? Eu quero colher bastante hortaliça aqui. Tá, mas você vai ter quanto tempo? Daí eu pergunto para o cliente, quanto tempo você quer se dedicar nessa horta? Não quero nem olhar para, só quero ir ali colher. Então é são poucas espécies que são bem resistentes, dá para largar lá e ir colhendo, né? Então tem que saber. Mas eu quero uma vez por semana ir ali dar uma cuidada. Tá, e daí já são algumas. Mas eu não quero irrigar. Então eu já recomendo, vamos colocar sistema de irrigação. Isso a gente faz também. Deixa todo automatizado, o jardim, a horta, o pomar. E isso é importante, água, né? Não pode faltar água. Sim. Falando agora um pouquinho da mostra, tu está aqui no espaço da Elisama e do Luiz. Isso. E eu queria saber um pouquinho como foi a tua contribuição, o que as pessoas vão poder ver quando elas vierem aqui, conhecer um pouquinho do teu trabalho. Primeiramente, eu queria agradecer eles também pelo convite, né? O trabalho deles é muito bonito. Vocês não podem perder esse espaço Reconectar. Para mim é um dos espaços mais bonitos da Mostra Elite. Tá muito bonito, né? E foi pensado muito nesse espaço as plantas próprias para aquele espaço. Por exemplo, nós estamos aqui, tem uma Ficus lirata que se ela ficar aqui mais uns 3 ou 4 meses, ela vai começar a necrosar, vai ficar com as folhas feias e vai cair, porque essa planta aí, ela precisa de meia sombra e muita claridade. Então, ela está aqui para bonito, né? Para o evento, né? Como vários espaços. A gente já pensou diferente. Vamos colocar a planta que a gente recomenda se a pessoa quiser fazer um espaço igual. Então, as plantas que estão lá são adaptadas a pouca claridade. Né? Então, nós optamos por Zamioculca, Pacová. E também uma das coisas, a gente não quer botar muita água. A gente acha que tem que ser uma planta também que não precisa regar muito. Pacová e Zamioculca. Ali, a cada 2 semanas, a gente rega.
Estão cuidando direitinho lá? Estão cuidando direitinho. Tá lindo. Quem quiser ver vai ter que vir até a mostra. E tem a fonte também. Daí nós acabamos montando fontes. Na verdade, uma das minhas especialidades é montar lago. Então, eu fiz curso, fui para São Paulo, fiz cursos práticos, teóricos. Comecei a montar lagos. Ali a gente montou uma pequena fonte. Mas também a gente monta lagos. Aqueles de jardim. Lagos artificial que tem no... E isso a gente faz com aquela areinha branca que parece uma praia. Essa areia branca de lago é incrível. Tem que ser a areia branca própria para lago. Ela é um silt, ela é uma areia bem fininha. O peixe, a carpa passa lá e dá uma balançada. Aquela areia sobe e desce e esconde a sujeira. Então, onde tem as fezes dos peixes é escondida sempre. Então, tem que ser essa areia própria. Tem que ter uma boa filtragem, né? O peixe faz sujeira. Então, se você não tem um filtro bom, com o tempo vai sujando a água. Agora, você tem um filtro top, com ultravioleta que a gente coloca, ou ozônio, gerador de ozônio, a gente garante que vai estar sempre bonito o lago, né? As carpas, né? A gente normalmente faz com carpas coloridas. As koi são as carpas que são... Esses lagos artificiais estão bem alta, né? Já fez algum aqui? Eu fiz o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, fui eu que fiz o lago, dentro do estacionamento. Eu fiz lago em Dois Irmãos, em Pareci Novo. Porto Alegre foram 3 lagos, Gravataí, né? Tudo tem lá no Instagram? Tem no Instagram, tudo tem. Qual é o teu Insta que o pessoal pode te encontrar lá? Deixa eu me lembrar. Ai. Vamos procurar aqui. Vamos procurar. Vai estar na descrição do vídeo, né? Vai estar. Mas agora para dar um ao vivo aqui... dr.hortos. dr.hortos, isso. E por que Doutor Hortos? Justamente porque eu comecei a fazer um mestrado, engatei um doutorado. E o hortus, sabe o que significa hortus? Hortus vem do latim, cultivo em pequenos espaços. Então, hortus envolve montar uma horta, montar um jardim, montar um pomar. Então, tinha tudo a ver com o que eu queria. Hortus. E quando eu fui registrar a marca e abrir empresa, só Hortus tem uma empresa que vende hortaliça. Tinha algumas empresas com esse nome. E daí eu lá no final do doutorado, doutor Hortos, DR Hortos. Vai ser doutor Hortos. Porque poucos têm o doutorado, né? Poucos são realmente. E daí o pessoal brinca, o doutor das plantinhas chegou. O doutor. Sim, tem muito a ver quando falou doutor Hortos, tem várias figuras públicas, por exemplo, o doutor Bactéria, né? Porque daí traz muito uma autoridade, parece que a pessoa... Tu não precisa nem olhar, tu já sabe que a pessoa entende o negócio, é doutor. Tem que confiar na palavra do especialista, realmente, né? E no teu caso, tu realmente é doutor nisso. Sim. De onde veio tua vontade de cuidar das plantinhas? Era da cidade, né? Só tudo da cidade. Não, porque é muito curioso. Bullying na faculdade. O pessoal chamava de agrônomo de apartamento. Sim, porque, tipo, agronomia... Esse agrônomo de apartamento tá fazendo aqui. E o pessoal... filho de plantador de soja, produtor de soja, filho de produtor de arroz... Todo mundo tem algum parente no meio rural. Eu não, sempre da cidade, né? E hoje é engraçado. Inclusive era de São Paulo, né? Alguns deles fizeram curso comigo. Porque assim, a agronomia é uma área tão grande que eu tenho amigos que trabalham só com mecanização, tratores, implementos. Se for falar para eles plantarem, fica, putz, como se planta mesmo? Como que eu faço? Porque a gente tem uma base, a gente tem que se especializar em alguma coisa, que nem medicina, né? Um oncologista lá, especialista, né? Tratamento do câncer. Então, assim, é igual. A agronomia, você pode trabalhar só com doenças de plantas, você pode trabalhar só com mecanização, pode trabalhar só com solos, né? Então, tem essas... Só com forrageira, só com pastagem, né? Tu vai escolher a tua área dentro de... É engenharia, né? Engenharia como um todo tem muitas áreas tu vai, enfim, escolher no caminho. Se eu pegar uma estrutura para calcular, eu já não sei mais. Tem que revisar os livros. Cada um se especializa em uma coisa. É bom porque tem espaço para todo mundo. Eu tava olhando aqui no Instagram. O Instagram é muito legal, porque tem muita informação. Para quem gosta, né? Ficar acompanhando. E aí, quando abrir as vagas dos cursos... Está sempre disponível lá? Isso, sempre disponível.
No primeiro semestre eu dei muito curso próprio para jardineiros, capacitações. Eu capacitei mais de 40 jardineiros até julho. Agora tenho em Santa Cruz do Sul, mês que vem, dia 14, mas eu vou colocar a propaganda. Quem quiser conhecer o evento que vai ter lá, Santa Flor, também eu vou fazer oficinas lá, né, nesse espaço. Então, recomendo, siga o Dr. Hortus lá no Instagram para saber cuidar das tuas plantinhas. Sim. Agora na primavera, com certeza eu vou dar cursos em Porto Alegre em floriculturas. Daí tu faz um parceirão meu é a floricultura Ving, Zona Sul de Porto Alegre. Uhum. Quem não conhece também tem que conhecer, que é a floricultura mais bonita da cidade. Assim. É enorme, tem a cafeteria. Tem a cafeteria lá, o pessoal vai lá tomar café, é bem bonito. Ali eu comecei a dar curso lá, no Jardim Botânico e lá, em 2010, 2011. E até hoje eu faço alguns cursos lá. É isso aí, tem que acompanhar os eventos, acompanhar a Dr. Hortus. Júlio, obrigado por ter vindo aqui, ter contado a tua história, ter compartilhado muito conhecimento com a gente. Eu fiquei assim, surpreendentemente da conversa, assim, porque eu não tenho muito contato, né, com a área, mas é sempre bom a gente beber de boa fonte de conhecimento, né, e escutar boas histórias. Muito obrigado. Isso, obrigada, Júlio, por ter vindo. É sempre muito legal, da outra vez que a gente conversou também. E agora sempre vão surgindo dúvidas. E então, para ti também que gostou da conversa, segue o Júlio lá no Instagram, o Dr. Hortus, que ele gera muito conteúdo por lá, e faça os cursos, né? Porque tem muita gente que gosta, é entusiasta desse setor. E, que nem tu falou ali, vários detalhes que a gente não sabe. São coisas que a gente acha que sabe, quando na verdade está fazendo mal para as plantas e acha que está fazendo bem. E venha também na mostra conhecer o espaço da Elisama e do Luiz e ver o trabalho do Dr. Hortus. Se tu quiser deixar um recado, aquela câmera lá é tu. Mas é isso. Acho que o Instagram mostra muito bem o que eu faço, né? E que nem eu disse para vocês, é diferenciado o serviço, né? Manutenção, porque eu acabo olhando com outros olhos. Às vezes, não precisa trocar de planta. Muita gente chega assim com a convicção que tem que trocar essas plantas. E eu vou lá e, não, vamos tratar essa planta, né? Vamos tratar esse fungo, vamos tratar essa bacteriose, vamos proteger do ataque de insetos. E no fim a gente consegue salvar uma planta, né? E não precisa replantar outra. Sim. Então, esse é um dos focos da minha empresa. Então tá, muito obrigada para ti que ficou até aqui. Todo dia ao meio-dia tem um episódio novo aqui no canal, até o final da mostra. Até amanhã. Tchau. Tchau.